Facebook Ads, campanhas de distribuição de conteúdo, otimização de campanhas, parte 1. É o seguinte, meu povo, já quero começar essa aula aqui mostrando pra vocês o que acabou de acontecer. Ah, não vai dar pra mostrar. Cara, eu acabei de gravar essa aula e mais uma outra aula e ficou sem áudio. Eu tô rindo da minha própria desgraça. Mas isso já aconteceu tanta tragédia comigo gravando essas aulas, que hoje em dia eu já sou uma pessoa mais evoluída. Eu fico de boa. Eu penso assim, eu vou gravar de novo, vai ficar melhor. Tanto que nem tinha parte 1 e parte 2 e parte 3 na aula de otimização de campanhas. Era tudo uma coisa só. Mas aí eu resolvi dividir, porque vai ficar mais simples, tá bom? Então, meu povo, é o seguinte, pra gente começar aqui essa parte de otimização de campanhas de distribuição de conteúdo, só para a gente se situar aqui, o que a gente acabou de fazer nas últimas aulas? Você tem que ter visto as últimas aulas para estar aqui. Eu indiquei para vocês assistirem uma live, que é a live onde a gente fala sobre como estruturar as campanhas de distribuição de conteúdo no Facebook Ads. Ponto. Falamos sobre os objetivos de campanha de distribuição de conteúdo. Falamos sobre as diferentes hierarquias para campanhas de distribuição de conteúdo. Tivemos uma aula sobre posicionamentos, lá quando a gente estava falando de conjuntos de anúncios no Facebook Ads e falamos sobre colocar ou não colocar um ou mais anúncios dentro de cada um dos conjuntos de anúncio. Falamos sobre todos esses temas. E no passado a gente também falou sobre CBO, tá? Então assim, já vou colocar aqui, que são conhecimentos base que você tem que ter para entender essa aula aqui. Senão você vai ficar perdido. Aí você vai dizer assim, a aula não tá boa. Não, você que não entendeu as coisas que você era para ter entendido lá no passado. Aqui não é igual escola, que você não presta muita atenção numa aula e depois consegue entender a próxima. Não, você tem que ter entendido o que a gente viu antes. Então, você tem que saber sobre leilão, você tem que saber sobre CBO e ABO, você tem que saber sobre posicionamentos no Facebook Ads, você tem que saber sobre hierarquia, você tem que saber sobre diferentes estruturas para distribuir conteúdo. Isso é uma live. Você tem que saber sobre objetivos de campanha para distribuição. E você tem que manjar sobre segmentações. Tá? Para cada uma dessas coisas aqui, tem uma aula no curso subido. Para cada uma dessas coisas aqui, tem mais de uma live. Nossa, Pedro, eu não me sinto confortável ainda falando sobre CBO e ABO. Nem sei o que é direito. O que você faz? Vai lá no curso subido, olha de novo essa aula. Ainda assim não está 100% claro? Pega a live que fala sobre esse assunto e aprofunda nesse assunto, porque você precisa aprofundar nesse assunto, tá bom? Assim, tem algumas coisas que não adianta ficar vendo 30 horas de live, você não vai entender. É a prática que vai te levar ao entendimento da coisa. Tem coisa que só vem da prática, tá? Isso daí, assim, é uma infelicidade e uma felicidade ao mesmo tempo. É o problema e a solução. É o problema por quê? Porque, se fosse só ver aula, ia ter um monte de gestor de tráfego bom. E isso daí é a parte boa da coisa. E o problema também. Porque não é só ver aula. Mas se não é só ver aula, quer dizer que tem que fazer alguma coisa a mais. E a maior parte das pessoas não vai fazer alguma coisa a mais. E se você fizer alguma coisa a mais, se você ir para o campo de batalha, se você executar, vai dar bom. Você vai estar na frente da maioria das pessoas, tá? Então, preciso que você saiba dessas coisas para a gente seguir adiante aqui, tranquilo? Então, é o seguinte, para a gente começar aqui nossa aula de otimização, propriamente dito, eu quero definir de novo com vocês qual que é o conceito subido de otimização, que é fazer alterações em períodos pré-determinados em busca de uma melhora nos resultados. Tá? Então, esse daqui é o nosso conceito de otimização. Então, fazer alterações, vamos falar sobre quais alterações. Períodos pré-determinados, vamos falar sobre como defini-los. E melhora nos resultados, o que é uma melhora nos resultados. Então, dentro do nosso conceito de otimização, tem outros 3 conceitos. Primeiro conceito de alterações. Quais alterações? O que eu posso mudar na minha campanha para melhorar o resultado dela, tá? E aí aqui a gente vai falar para campanhas de distribuição de conteúdo, mas isso serve para qualquer campanha, meu querido, para qualquer campanha.
tá? Se você não sabe na ponta da língua falar quais são as 4 alterações que você faz nas suas campanhas no Facebook para melhorar os seus resultados, tá errado, tá errado. Você ainda é padawazinho, você ainda é noobzinho. Para você ficar bonzão, você tem que saber que no Facebook a gente faz 4 alterações para melhorar os nossos resultados. São sempre essas 4, que é orçamento, segmentações, anúncios e estrutura. A partir disso daqui, a gente melhora a nossa campanha. Fechou? Simples assim. A partir disso daqui, a gente melhora a nossa campanha. Como é que eu melhoro a minha campanha a partir do orçamento? No orçamento, eu tenho basicamente 3 opções. Eu posso aumentar o orçamento, posso diminuir o orçamento e posso utilizar mínimos e máximos. Mínimos e quem? Mínimos e máximos, explicado nas lives e nas aulas do curso subido sobre CBO, tá bom? Então, quando eu aumento o orçamento, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando meu lance. E quando eu aumento o lance, o que eu estou fazendo? Eu estou aparecendo mais. E se eu estou aparecendo mais e aumentando meu lance, eu estou pagando mais caro. Deixa eu dar uma... Não, vai ficar assim mesmo. Estou pagando mais caro. Se eu estou diminuindo meu orçamento, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo meu lance. Se eu estou diminuindo meu lance, eu estou aparecendo menos. E se eu estou aparecendo menos, eu estou pagando mais barato. Então, se eu estou com um custo de resultado muito caro, estou pagando mais na visualização, estou pagando mais no envolvimento, estou pagando mais no clique lá para o meu Instagram do que eu queria pagar. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir o meu orçamento. Por quê? Porque dessa forma eu estou diminuindo meu lance, vou aparecer menos, porque eu vou estar gastando menos dinheiro, aparece menos. E eu vou estar pagando mais barato. Tá? Então, alteração no orçamento, essas daqui são as principais. Aumentar ou diminuir. Quanto que eu vou aumentar? Quando eu precisar de mais escala, quando eu puder pagar mais caro e tiver mais dinheiro no bolso. Quando que eu vou diminuir? Quando meu dinheiro estiver acabando, aí você tem que diminuir. Quando você está pagando muito caro, ou quando você está pagando mais caro do que você queria pagar e não está dando de jeito nenhum para você pagar aquele preço que está lá na sua campanha, você pode diminuir o seu orçamento, dessa forma você vai pagar mais barato. Tá? Mínimos e máximos é quando você quer garantir um valor gasto nos conjuntos de anúncio. Exemplo extremamente comum de uso de mínimos e máximos, quando eu tenho um gasto desproporcional entre públicos frios e públicos quentes. Vocês vão ver, inclusive, que esse é o caso da nossa campanha de envolvimento que a gente vai otimizar nas próximas aulas. O que acontece lá na nossa campanha de envolvimento? A gente está gastando muito mais dinheiro em público frio do que em público quente. Tá assim, 70% em público frio, 30% em público quente. E aí eu olhei para aquilo e achei ruim. E vou deixar isso aqui proporcional. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar mínimos e máximos. Então eu utilizo mínimos e máximos principalmente quando eu tenho um gasto desproporcional entre públicos frios e públicos quentes, e também quando eu tenho um gasto, quando eu quero gastar mais ou menos em determinados públicos, ou quando eu quero forçar um público a sair da fase de aprendizado ou do aprendizado limitado. Tá? Então, eu detestei. Como é que eu... Será que tem como... tem como botar tudo para minúscula. Essas letras maiúsculas aqui estavam me incomodando. Peraí, deixa eu botar tudo minúsculo aqui.
Deu, agora sim, agora eu sou uma pessoa mais feliz e mais tranquila. Então, para fazer alterações, e aí pensa o que, olha só, a gente está falando o quê? De otimização. Fazer alterações, a gente está falando só das possíveis alterações. Essas são as alterações de orçamento, tá? Então, alterações de orçamento eu posso aumentar, diminuir ou usar mínimos e máximos, tá? Quando que eu vou aumentar? Quando eu quiser gastar mais, quando eu puder gastar mais, quando eu quiser botar mais dinheiro na mesa. Só que isso vai acontecer o quê? Vou aparecer mais, mas meu custo vai ficar mais caro. Quando que eu vou diminuir? Quando eu tiver pouco dinheiro, quando eu estou pagando caro e eu quero pagar mais barato, mas eu vou aparecer menos e vou escalar menos, vou ter uma quantidade menor de resultados. E mínimos e máximos, que eu quero garantir um valor gasto no conjunto de anúncio. Quais são as situações em que isso acontece? Gasto desproporcional entre público quente e público frio. Está gastando muito em público frio, pouco em público quente. Quero gastar mais em determinado público, ou então você tem um público lá que está na fase de aprendizado, com aprendizado limitado, e eu quero forçar aquele público, aquele conjunto de anúncio a sair daquele aprendizado limitado ou daquela fase de aprendizado, tá? Então, alterações de orçamento são essas. Alterações de segmentação é o quê? É mudar as minhas segmentações. E quando eu falo de mudar as minhas segmentações, tem basicamente 3 coisas que eu posso fazer. Deixa eu colocar... Vamos mudar. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar isso aqui número 15. Isso aqui número 15 também para dar uma destacada, tá? E aí aqui eu vou botar aqui, ó. 1, 2, 3. Vai ficar mais organizado. Aí segmentações, eu posso... Eu posso fazer o seguinte, eu posso adicionar novas segmentações, tá? Então, quando que eu vou adicionar uma nova segmentação? Quando eu quero testar um novo público ou quando eu preciso achar outras segmentações para escalar. E eu posso alterar uma segmentação existente. Quando que eu vou alterar uma segmentação existente? Se eu estou com um resultado muito ruim, eu vou pausar aquela segmentação e vou alterar por uma outra. Então, se eu estou com um resultado muito ruim, mudar completamente. Se eu estou precisando de escala, eu vou deixar minhas segmentações mais amplas. Então, por exemplo, eu tô fazendo meus anúncios lá e estou precisando de escala. Estou precisando gastar mais dinheiro, meu custo está caro. E eu estou anunciando para um público de envolvimento 30 dias. Aumenta ele para 60%, só anuncio para lookalike 1%, aumenta eles para 2%, 3%. Bota isso na tua cabeça, cara. Isso aqui é básico e os gestores de tráfego não fazem isso. Não fica viciado no lookalike 1%, nos públicos de 30 dias. Se você precisa de escala, se você precisa gastar mais, se você quer gastar mais dinheiro, aumenta os seus públicos, cara. Para gastar dinheiro, e quem está te falando isso é alguém que é especialista em gastar muito dinheiro no Facebook Ads. Cara, quando você quer gastar mais dinheiro, você precisa deixar suas segmentações mais amplas, tá? E aí o contrário, quando você não está precisando de escala, você pode deixar as suas segmentações menos amplas. Então eu estou anunciando para um público de envolvimento 30 dias, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir ele para 14. Pô, estou gastando um pouquinho de dinheiro e meu resultado está bom. Testa lá, entendeu? Então é a alteração lógica. Quer dizer que essa alteração com toda a certeza do mundo vai melhorar o seu resultado? Não, por quê? Porque a otimização é fazer alterações em busca da melhora dos resultados e não com a certeza de que vamos melhorar os nossos resultados. Tá? Então, alterações que a gente faz, orçamento e alterações de segmentação. São 2. Ou adiciona as novas segmentações. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso daqui. Vamos deixar assim, ó.
Alterações de segmentação vão ser 3. Vamos deixar a casa organizada aqui no nosso PDFzinho. Deu. Então, segmentações. Quando é que eu adiciono? Quando eu quero testar um público novo, quando eu preciso achar outras segmentações para escalar, tá? Ou se eu pausei uma segmentação ruim, e aí eu vou substituir essa segmentação ruim por uma nova, enfim, vou acabar testando uma segmentação nova. Número 2, pausar as segmentações quando está com resultado muito ruim. E número 3, alterar uma segmentação existente, quando eu estou precisando de escala ou se eu não estou precisando de escala. E aí a gente vai fazer as nossas alterações. Tá? Além das segmentações do orçamento, a gente tem os criativos, os anúncios. Quando eu vou otimizar meu anúncio, eu posso fazer basicamente 3 coisas também. Eu posso manter como está. Manter como está é uma otimização. Você vai lá nos seus anúncios e você, cara, vou manter isso aqui como está. Na verdade, eu vou tirar o manter como está, porque eu poderia colocar o manter como está aqui nas segmentações e no orçamento também, tá? Mas só para deixar claro, manter como está, vou botar como número 0 aqui, ó. O manter como está, ele faz parte de tudo isso. Às vezes, deixar sua campanha como ela está é uma alteração, porque você vai manter a campanha como ela está e vai deixá-la rodar por um novo período de tempo, por uma nova semana. Então, é manter a campanha do mesmo jeito que ela está durante um período de tempo novo, tá? Então, não fica noiado que você sempre tem que mudar alguma coisa. Às vezes, manter como está é a melhor opção, tá? Então, nos anúncios, a gente pode pausar e adicionar um novo. Eu não gosto de alterar um anúncio, porque para mim alterar um anúncio é adicionar um novo, tá? Pausar quando o resultado está muito ruim e adicionar um novo se eu pausei algum, ou se eu tenho menos de 8 anúncios, 6, 8 anúncios, vou colocar aqui, 6, 8 anúncios no meu conjunto e quero testar um anúncio novo. Essa é a otimização de anúncios. E por último, e não menos importante, otimização de estrutura. Otimização de estrutura é uma otimização mais sutil, mais avançada de ser feito, não vou mentir. Tá? Então, otimização de estrutura é quando eu vou mudar a estrutura da minha campanha. O que seria uma modificação de estrutura da minha campanha? Primeiro, vamos começar pelo 0 aqui, manter como está. Segundo, eu posso alterar de CBO para ABO ou de ABO para CBO, tá? E aí isso aqui vai depender da situação da tua campanha, e aí para entender isso aqui você tem que ter visto as aulas e as lives sobre CBO e ABO. Você pode mudar a hierarquia da sua campanha. Por exemplo, hoje eu tenho 5 conjuntos de anúncio e eu posso subdividir eles e ter 10 conjuntos de anúncio, ou vice-versa. Eu posso, deixa eu pensar, eu tenho uma campanha para público quente, uma campanha para público quente e frio, ou uma campanha para público quente e frio, ou uma campanha para cada. Eu posso fazer uma campanha para cada anúncio, ou uma campanha para todos. Eu vi um post na comunidade sobre essa semana que um cara falou assim, cara, eu tava rodando as minhas campanhas com 6 anúncios. E aí eu resolvi fazer uma otimização de estrutura. Eu tinha uma campanha com 6 anúncios e eu dividi essa campanha em 2 campanhas, cada uma com 3 anúncios. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. E ele falou, cara, melhorou. E eu falei, nossa, que massa, velho. Isso aqui é a mudança de estrutura. Não tem regra. As possibilidades são infinitas. Infinitas no que diz respeito à mudança de estrutura. Outra mudança de estrutura de posicionamento. A gente pode fazer um conjunto de anúncio só para Insta
e um para Face, a gente pode colocar os dois juntos, a gente pode colocar stories numa campanha separada, a gente pode colocar numa mesma campanha feed e stories, tá entendendo? Então, assim, são infinitas as alterações aqui. Só que para entender quais são os... O que acontece? A gente nunca presta atenção nisso. A gente nunca sabe qual que é o efeito da alteração. A gente nunca sabe, mas a gente tem indícios. Eu sei o que acontece se eu fizer uma campanha só para Insta e uma campanha só para Face e juntar os dois. Na teoria, o que acontece? Se eu faço uma campanha só para Insta e uma campanha só para Face, eu tenho mais controle de quanto que eu gasto no Insta e quanto que eu gasto no Face. Só que provavelmente o meu custo por resultado vai ser mais caro. Por quê? Porque o Facebook funciona melhor quando eu deixo os conjuntos, os posicionamentos juntos e deixo o Facebook escolher onde ele vai gastar dinheiro. Só que isso é a teoria. Na prática a gente vai ver como é que vai ser. Só que como que eu sei disso? Foi pelo meu resultado prático. E lá na aula onde eu falo sobre posicionamentos, eu te explico isso. Como é que eu sei quais são os possíveis efeitos de mudar de CBO para ABO e de ABO para CBO? Lá na aula sobre CBO eu te explico isso. Então, o que é tráfego? Tráfego qual é a Ana? É gerar, coletar, analisar dados e otimizar os dados. Mas eu estou quase mudando isso. Que, cara, tráfego é você também entender os conceitos dos recursos que a ferramenta te oferece. E entender qual que é a moral do CBO e do ABO. E saber na probabilidade. Qual que é a probabilidade do meu resultado melhorar se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. E isso é uma coisa que você pega um pouco com as aulas, claro, por isso que as aulas estão aqui, elas vão facilitar a sua vida, só que você vai pegar isso mesmo na prática. Na prática que você vai saber, cara, sempre que eu mudo os posicionamentos dá ruim. Sempre que eu separo os posicionamentos, o custo fica mais caro. Então, na prática, você vai começar a pegar como que essas alterações de estrutura vão afetar a sua campanha, tá? E aí essa daqui é a última alteração que a gente faz na campanha, que é a otimização de estrutura. Eu normalmente, quando eu dou as aulas aqui, eu já te dou uma bela noção de por qual estrutura você deve começar. Usa CBO nesse caso, usa ABO nesse caso, deixa os posicionamentos juntos nesse caso, faz a hierarquia menor nesse caso, hierarquia maior naquele caso. Então eu te dou uma noção para tu ter o básico. E presta atenção, esse básico já funciona, mas isso aqui é o que? É a otimização, é a alteração para a gente estar sempre tentando melhorar aquilo que a gente está fazendo, tá? E aí, é claro, não existe estrutura perfeita, não tem. A estrutura que você fez hoje é uma bosta comparada à estrutura que você vai fazer na sua próxima campanha, que é uma bosta comparada à próxima. Mas o problema é você querer pular para a sua 10ª estrutura sem ter passado pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Então você tem que passar pelas suas campanhas ruins até chegar às boas. Quando eu entro na conta do Mairo, cara, eu vejo as minhas primeiras campanhas, cara, eu tinha campanha com 600 conjuntos de anúncio. 600 conjuntos de anúncio numa campanha. Hoje em dia eu sei o quão absurdo é isso, mas eu passei por isso para chegar aqui. E você também tem que passar pelas suas cagadas para chegar no melhor ponto de você, que é lá no futuro. Então para de ficar com medinho porque uma coisa é complicada, porque tráfego é fucking complicado. E isso é o problema e é a solução. E é o problema porque você vai ter que descomplicar e vai dar trabalho, vai ter que gastar energia, e é a fucking solução. Por quê? Porque ninguém vai fazer isso. E você tem que ser a pessoa que vai fazer isso junto comigo, cara. Você tem que ser a pessoa que vai pegar esse negócio, vai olhar pra cara do tráfego e vai dizer assim, não importa o quão complicado seja, eu vou desvendar esse negócio. Hoje, essa semana, eu fiz um post no meu Facebook sobre bloqueios e contingência. E, cara, uma pessoa postou assim, quanto tempo um ser humano normal demora pra entender isso? Eu demorei 4 anos para entender como é que funcionava BM, conta de anúncio, como é que dava acesso de uma BM para uma conta de anúncio, toda essa estrutura do Facebook Ads, uns 4 anos. E eu costumo falar, velho, eu sou lentinho, mas eu sou mais persistente do que a maioria. É por isso que eu fico na frente da maioria das pessoas. Que eu sou devagarzinho, os caras sempre começam melhor do que eu, mas eu sou persistente. É o que eu falo, Deus me deu só esse dom. Deus não me deu o dom da inteligência, e tem gente que vai dizer, não é assim.
É o jeito de falar, tá? Não se apega a preciosismos. Mas o maior dom que Deus me deu foi inteligência. O maior dom que Deus me deu foi a persistência. E é a persistência que faz você aprender essas coisas, tá? Então, essas daqui são as possíveis alterações que a gente faz na nossa campanha, tá? Agora, o que são os períodos pré-determinados? É o período, é de quanto em quanto tempo que você vai fazer essas alterações. De quanto em quanto tempo você vai entrar na sua campanha e mudar a sua campanha. E os períodos pré-determinados, eles dependem basicamente de 4 fatores. Tá? Fator número 1. É o Mairo te ligando. É a pressão alheia. É o teu chefe te ligando e falando assim, cara, essa campanha tá uma bosta, vai lá e melhora isso agora. Ah, não, mas eu tinha que otimizar isso na sexta-feira, chefe. Não tem como, eu não vou otimizar agora. Não, vai lá e faz agora porque eu quero agora. Beleza. Explica pra pessoa quais são os efeitos de fazer aquela otimização adiantada e aí depois faz o que ele pediu para você fazer, porque no dinheiro dos outros mandam eles, você só obedece, tá? Então isso aqui é quando você está fazendo trabalho para alguém. Filha caindo do penhasco, cara, sempre falo, as campanhas são as filhas, você tem que deixar sua filha cair no chão. Você tem que, cara, fase de aprendizagem do Facebook. Pelo amor de Deus, não aguento mais gente anoiada com a fase de aprendizagem. Cara, você tá na fase de aprendizagem do tráfego, velho. E você estar na fase de aprendizado do tráfego quer dizer o quê? Quer dizer que os seus resultados vão ser mais inconstantes. Até você aprender. Aí os seus resultados começam a ser mais constantes. Mas fase de aprendizagem é normal. Todo mundo tem que passar por ela, até as suas campanhas. A sua campanha na fase de aprendizagem, cai uns tombos. Você tem que deixar ela cair os tombos. Só que o problema é que você não pode deixar a sua filha cair um tombo do penhasco, porque senão ela morre. Então a filha caindo do penhasco é o resultado extremamente ruim. E extremamente ruim não é assim. Queria pagar R$1 na visualização de vídeo, estou pagando 3. Isso é ruim. Bem ruim, mas não é extremamente. Extremamente queria pagar 1, tô pagando 15. Pô, aí o negócio tá feio. Aí você fez alguma cagada na campanha, você tem que ir lá fazer a alteração para melhorar a campanha. Tá? Então, assim, o período pré-determinado é de quanto em quanto tempo você faz a alteração. Não é uma matemática sempre redondinha, sempre a mesma matemática. Vai depender de cada situação. Terceira situação é o tempo que a campanha vai rodar. Cara, se a minha campanha vai rodar por 8 dias, 8 dias de campanha, eu posso otimizar ela de 7 em 7 dias? Não. Por quê? Porque você vai otimizar ela uma vez. Posso otimizar ela de 4 em 4 dias? Você também vai otimizar ela uma vez, porque vai 4 dias, uma otimização. Passou outros 4 dias. Quando você for fazer a segunda otimização, acabou. 3 dias já vai dar 2 otimizações. 2 dias vão dar 4 otimizações. Então, assim, vai depender. Porque o que acontece? Às vezes, você se garante que você vai subir essa campanha que vai rodar 8 dias, que você vai subir ela bem, que você não vai precisar fazer que você é bom já. Você é um bom gestor de tráfego. Você vai provavelmente ter que fazer menos alterações. Por quê? Porque os seus resultados, eles já estão bons. Você não tem que buscar tanto assim a melhora nos resultados. Só que, a depender do seu nível, você vai ter que fazer mais otimizações. Agora, se a minha campanha vai rodar 365 dias, tem sentido eu otimizar de 2 em 2 dias? Não. Aí você otimiza no tempo ideal, que é 7 dias. 7 dias é sempre a melhor situação. Por quê? Porque 7 dias você vai otimizar a sua campanha olhando para o resultado dela sem a variação dos dias da semana. Porque uma coisa é, imagina se você otimiza a sua campanha de 2 em 2 dias. Aí você analisa segunda e terça. Você vende um produto de emagrecimento. Todo mundo na segunda e terça quer emagrecer. Então segunda e terça seus resultados são bons. Aí você compara isso daí com, sei lá, sexta e sábado. Pô, sexta e sábado todo mundo só quer pizza sexta e sábado. Ninguém quer mais emagrecer. Então a comparação ela fica meio injusta. Só que, às vezes, não tem o que fazer. Às vezes, você tem pouco tempo de campanha, você vai ter que otimizar ela rapidinho, em menos e menos dias. Só que se a sua campanha vai rodar 365 dias por ano, se é uma campanha que é ongoing, não vai ser pausada, aí, a gente vai para a otimização de 7 dias. Beleza? E número 4 é a quantidade de dados, tá? E a quantidade de dados é o seguinte.
Quantidade de dados depende de... Assim, isso aqui é tráfego pra gente grande, tá? Paramos já de criancice. Tráfego pra gente grande é o seguinte. Cara, depende. Para cada tráfego é um tráfego. Imagina que eu faço 5 conversões por dia. Tá? 50 conversões. É um número bom para eu fazer uma análise? Vamos botar assim, ó, entre 35 e 50 conversões. É um número bom para eu fazer uma análise? Pô, é um número ótimo. É 7, 10 vezes o que você faz no dia aqui. Agora, se eu faço 500 conversões por dia... Peraí que eu quero a cor verde. Se eu faço 500 conversões por dia, 35 a 50 conversões, é um número bom para análise? Não, não é. Ai, Pedro, por que mudou de um para outro? Porque, cara, o número que você faz de dados por dia é o que vai dizer se a quantidade de dados que você está utilizando para analisar está boa ou se ela não está boa. Se eu faço 500 conversões por dia, eu não posso fazer uma otimização com 35, 50 conversões. É muito pouco. É muito pouco. Então, a quantidade de dados que você gera, e isso está diretamente ligado com a quantidade de investimento que você bota nas suas campanhas, vai dizer se é uma quantidade de dados boa ou se é uma quantidade de dados ruim para você analisar. Isso daqui é mais feeling do que qualquer outra coisa. É mais feeling. Isso aqui você vai pegar com o tempo, tá? Mas já adianto, não se apegue à regra de sempre tem que ter 50 conversões para analisar minha campanha. Quando vê, cara, você faz 2 conversões por dia. 2 conversões por dia, você vai otimizar sua campanha uma vez a cada 25 dias. Tá entendendo? Então, assim, depende de tráfego para tráfego, de investimento para investimento, tá? Mas é basicamente assim que a gente faz a determinação do período de análise da nossa campanha. Agora, por último e não menos importante, é a melhora nos resultados. Melhora nos resultados é o seguinte, também é subjetivo, tá? Isso aqui vai depender de cada um. Por que vai depender de cada um, Pedro? Pelo seguinte, o que é melhor? 1000 visualizações de 75% do seu vídeo, custando R$1 cada, ou 2.000 visualizações de 75% do seu vídeo, custando R$1,80 cada. Ou então, 2.500 visualizações custando R$2. O que é melhor? Depende do que eu estou buscando. Imagina que o meu objetivo é 5.000 visualizações de 75%, custando R$3 cada, até R$3 cada. Nesse caso aqui, o melhor para mim é a opção C. Por quê? Porque tá mais perto da minha escala desejada e do meu custo. Melhora nos resultados tem sempre a ver com escala desejada e custo. O problema, o porquê que eu tenho que explicar isso para as pessoas? Porque todo mundo acha que melhora nos resultados é custo. Custo. Todo mundo vai dizer que o melhor está aqui, ó, tá na opção A. Por quê? Porque o custo é mais barato. Porque melhor é sempre mais barato. E não é. No tráfego, melhor não é sempre mais barato. O melhor é o quê? É o maior, a escala é o mais barato dentro da escala desejada. Então são 2 fatores que a gente leva em consideração para dizer se é melhor ou se não é melhor. É a escala desejada e o custo. Nesse caso aqui, a melhor opção é o C. Só que agora, se eu quero 2.000 visualizações de 75%, custando até R$2 cada, a melhor opção é o B. Por quê? Porque eu estou dentro da escala desejada. Não. A melhor opção é o C. Porque aqui eu estou acima da escala desejada, ó, 2.000 visualizações. Eu quero 2.000. O C está fazendo o quê? 2.500, gastando R$2 cada. Então, aí aqui assim, agora eu vou entrar numa discussão, que é o seguinte, nesse caso aqui, 2.000 visualizações de 75% custando R$2 cada,
Aqui eu gastei 4 mil reais, tá? Aqui eu gastei 4 mil reais. Para fazer isso daqui, eu gastei 5 mil reais. Então, às vezes, a pessoa só tem 4 mil reais. Se a pessoa só tem 4 mil reais, a opção C não serve para ela. Por quê? Porque ela teria que ter gastado 5 mil reais. A opção B seria a melhor. Mesmo que aqui tenha mais visualizações dentro da escala que ela quer. Mas ela só tem 4 mil reais. Então, aqui está o mundo ideal dela. Aqui está o mundo ideal dela. 2.000 visualizações gastando em 1,80 cada. Tá? Então, a melhora nos resultados ela é subjetiva de cada tráfego, de cada pessoa, de cada objetivo, de cada quantidade de investimento, de cada escala desejada e de cada custo que você está disposto a pagar naquele determinado resultado. Beleza? Tendo em vista isso, agora a gente pode partir para a otimização das nossas campanhas. Então, nas próximas 2 aulas, primeiro a gente vai otimizar a nossa campanha de envolvimento e na outra aula a gente vai otimizar a nossa campanha de visualizações de vídeo seguindo isso daqui, fazendo alterações de orçamento, segmentações, anúncios e estrutura. Em períodos pré-determinados, as minhas campanhas rodam 365 dias por ano, então a análise vai ser de 7 dias, buscando uma melhora nos resultados. E aí a melhora nos resultados vai depender do objetivo de cada uma das campanhas, como a gente vai ver nas próximas aulas, beleza? Então, te espero por lá.